Dia 2 de outubro tem eleição e você acompanha tudo aqui na PAN. Eleições 2022. Duas novas pesquisas sobre a opinião dos eleitores em relação à escolha para o próximo mandato presidencial foram divulgadas. Na tela, a primeira página do levantamento feito pelo IPEC, mais conhecido como antigo IBOP, divulgado ontem à noite. 44% das intenções vão para Lula, 31% para Bolsonaro, 8% Ciro Gomes, 4% Simone Tebet, 1% Luiz Felipe Dávila, 1% Soraya Tronic. E não pontuaram. Vera Lúcia, pode passar para a segunda página. Edu Novak, por favor, para a gente poder falar. Então, Vera Lúcia e outros candidatos também não pontuaram. Num segundo turno, que já aparece na tela para vocês que nos acompanham em todo o Brasil, nós temos o seguinte resultado: 52% para Lula, 36% para Jair Bolsonaro. Essa pesquisa, ela está registrada. Vou pedir para o nosso Edu Novak colocar aqui no nosso Ilustre TP. O protocolo BR-22/2022 é o registro no TSE, caso vocês queiram maiores informações a respeito dessa pesquisa, que inclusive ouviu mais de a pesquisa ouviu mais de 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Vamos seguindo por aqui, o levantamento está registrado no TSE, como eu já mencionei aqui o protocolo para vocês. O presidente Jair Bolsonaro está liderando num outro levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os eleitores do estado do Paraná. O resultado no Paraná, segundo o Paraná Pesquisas, é 48 Bolsonaro, 28 Lula. Vamos falar um pouquinho da sabatina que aconteceu hoje aqui de manhã na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, e o presidente Jair Bolsonaro foi o sabatinado e entrevistado e declarou: se eu não fosse o presidente, o Brasil estaria vivendo numa ditadura. Frase que ele disse hoje pela manhã. Eu vou pegar essa frase e vou repassar para vocês, para saber justamente se vocês concordam com essa afirmação do presidente da República. Sim ou não, se Bolsonaro não fosse o presidente, o Brasil estaria numa ditadura? Isso é verdade na avaliação de vocês? Sim ou não? Vota lá, jovempan.com.br. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial, certo? Daqui a pouquinho a gente vai trazendo aqui. Agora nós vamos voltar para as pesquisas para que a gente possa analisar esses dados, certo? Jorge Serrão, boa tarde para você, Fábio Piperno, Cristina Grêmio, o nosso Rodrigo Constantino. Piperno, você começa hoje para entender um pouquinho melhor aí a respeito desse levantamento do IPEC divulgado ontem. Boa tarde, Paulo, colegas. Esse levantamento do IPEC, ele está muito próximo de outros que foram anunciados, divulgados nesses últimos dias, demonstrando uma estagnação do presidente da República, que tem dificuldade, inclusive, para furar o teto de 1/3. E, aliás, esses últimos, os dois mais recentes dessa semana, ele até caiu um pouquinho dentro da margem de erro, é verdade, mas ele desceu 2 no levantamento FSB, mais 1 no IPEC, ou seja, desceu naquele levantamento feito pelo telefone, por telefone, que é a metodologia utilizada pelo Instituto FSB, e caiu também no presencial. Quando cai no telefônico, geralmente vai ser apontado alguma queda no presencial também. Então, isso é uma dificuldade para ele. A gente pode discutir quais são os motivos, eu identifico vários, né? Inclusive os reiterados e repetidos atritos com mulheres. Eu acho que isso, de fato, tem provocado um impacto bastante negativo ao presidente da República. Enquanto isso, o Lula também parece que já atingiu o seu teto. Só que o teto do Lula é bem alto, é de 44. E, nesse caso, transformando isso em votos válidos, dá mais ou menos 48%. Algo também muito parecido com todas as outras pesquisas, principalmente naquela baseada divulgada na semana passada. E em relação à simulação de segundo turno, claro que o segundo turno ainda está há quase 2 meses, há cerca de 50 dias, mas hoje, então, daria em votos válidos 59 a 41,
em favor do ex-presidente da República. Cris, amanhã nós teremos manifestações em todo o país do dia 7 de setembro e os aliados do presidente da República, coordenadores do núcleo mesmo mais próximo em relação à campanha presidencial do atual mandatário, estão pedindo inclusive uma certa moderação a ele no discurso, que não seja um discurso no tom de 2021. Como é que você enxerga a participação do Bolsonaro amanhã? Bom, o presidente agora é candidato, então só isso já difere bastante do que aconteceu em 2021, né? Boa tarde, Paulo, colegas de bancada e nossa audiência. Então eu já não vejo como o presidente chegando para as manifestações com aquela volúpia que chegou no ano passado. Havia no ano passado uma série de medidas tirânicas provocando muita indignação na população e da mesma forma esse ano também estão acontecendo, sempre partindo do nosso judiciário, das cortes superiores. Antes era basicamente TSE, agora a gente tem STF, e agora a gente tem STF e TSE também apertando o cerco a conservadores, somente a conservadores. Não adianta dizer que a campanha de Lula teve que tirar não sei o que do ar. A perseguição que a gente está vendo, as outras campanhas que não a de Lula, é inacreditável. Tanto que já virou chacota na internet, nas redes sociais, que é a primeira vez que o Brasil vê uma campanha onde apenas um candidato pode fazer campanha e os outros estão tendo o tempo todo alguma restrição por conta dessa judicialização. Parece que o PT resolveu investir todo o fundo eleitoral em advogados, em judicialização das campanhas dos outros, talvez porque ele tenha um caixa ainda da época das propinas da Odebrecht muito grande para gastar com marqueteiro. Então, não precisou usar o fundo eleitoral para isso, jogou tudo no bolso de advogados. É impressionante como está judicializada essa campanha. E o presidente Bolsonaro, na condição de candidato e de candidato altamente visado, obviamente que vai seguir provavelmente por um tom mais moderado. Por outro lado, de parte da população, eu imagino que vai ter as mesmas reivindicações democráticas e legítimas do ano passado, pedindo por liberdade, por respeito à Constituição, dando nome aos bois, nome aos juízes do STF que descumprem o que está escrito na Constituição, apesar de serem eles os guardiões maiores da Constituição, e ministros que agem de forma, inclusive, ilegal, de forma ativista, fazendo ativismo político, atuando como um partido político, um partido de oposição ao atual mandatário do país, este sim eleito pela maioria dos votos, pela população, e que está sim no governo. O executivo é dele, é ele que executa as leis, o judiciário tentando governar o tempo todo, tentando decidir sobre armas, tentando decidir sobre inúmeros casos aí, e a gente vê a população obviamente preocupada e revoltada. O caso dos empresários, o caso recente dos empresários que conversavam de forma particular num grupo de WhatsApp e foram perseguidos, difamados pelo judiciário, como se bandidos fossem, revoltou demais a população. Fez, inclusive, pessoas que aprovavam o STF agora decidirem ir para a rua e dizer: chega, caiu a última gota d'água no copo cheio, transbordou, não tolero mais. Então, eu acho que o clima vai ser, entre os manifestantes, muito parecido com o de 2021. Ô Constant, boa tarde para você. Você não acha que o tom do presidente da República de amanhã é um pouco imprevisível? Dá para acreditar na moderação? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Veja, hoje nós vamos ainda debater a sabatina na própria Jovem Pan do presidente, e eu acho que ele está dando ali o tom. É um tom sereno, porém firme. Ou seja, não é um tom beligerante de ataque, de xingamento, de rótulos, mas é firme na defesa das liberdades que estão ameaçadas. Isso está muito evidente para muitos brasileiros. O caso que a Cris acabou de se referir agora foi, de fato, a gota d'água para muita gente, inclusive alguns editoriais da velha imprensa subindo também o tom. Nós temos um Estado policialesco imposto no país, uma perseguição escancarada de agentes políticos disfarçados de juízes, de ministros, né, agindo ao arrepio da lei, rasgando a Constituição da qual deveriam ser os guardiões. Então, o clima está tenso nesse sentido, porque se trata, muito mais do que uma eleição comum, de um plebiscito onde você vai poder escolher se você quer seguir no caminho da Venezuela e da Argentina ou não. Essa é a pergunta que se apresenta. Você acha normal
o que fizeram para tornar o Lula elegível ou não. Ou você é a favor de lei no país. Né? Então, é um plebiscito. Se a figura do Lula, o ex-presidiário, está presente no pleito, o pleito se torna um plebiscito sobre isso. Muito mais do que sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele pode falar de forma serena, e ele tem feito isso, inclusive hoje na sabatina, defendendo o legado do seu governo, ministérios técnicos, aquilo que foi feito, reformas importantes. Mas muito além disso está em jogo. Muito além disso. E eu acho que o clima das ruas do país nesse 7 de setembro vai expressar isso. Veja que nós estávamos debatendo pesquisas uma vez mais, né? E o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva teve a cara de pau, porque ele é mitomaníaco e, na minha humilde opinião, flerta com a psicopatia, né? Ele teve a cara de pau de ir para as redes sociais dizer que um dos candidatos, talvez seja uma confissão diante do espelho, vai saber, um dos candidatos não faz comício porque não tem gente. Será que ele está falando dele? Só pode, né? Porque ele tentou botar gente na rua, deu 4 mil pessoas, eles mentiram, que é tudo que eles sabem fazer, falando que foi quase 100 mil pessoas, tinha 4 mil. Agora, ele não enxerga a multidão que vai atrás do presidente, não? Ele não sabe que amanhã as ruas de Brasília, da Paulista, de Copacabana vão lotar? Então, como é que pode ser cínico a esse ponto? Mas a gente sabe que está lidando com gente que é mestre na arte do cinismo. Esse tweet específico que você citou do Lula, eu pelo menos tive a impressão que foi uma cutucada no Ciro Gomes. Você achou que foi para o Bolsonaro? Eu achei que ele estava querendo falar do único adversário que ele realmente tem, né? Serrão, por favor. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Que momento horroroso que nós estamos vivendo. A normalidade está passando longe da nossa realidade atual. Amanhã estaremos celebrando nas ruas o 7 de setembro, 200 anos da nossa independência política de Portugal. Bacana! Mas também estaremos na rua para exigir legalidade, legitimidade das leis e a luta permanente pela liberdade, que vai ser conquistada na ordem. As pessoas que sairão às ruas amanhã estão imbuídas de que nós precisamos relançar nesse país, e amanhã vamos relançar isso, a cadeia da legalidade. Cadeia para os bandidos e legalidade para as pessoas de bem. Não dá mais para aturar esse clima. A oposição no Brasil conseguiu o feito de judicializar essa eleição. Eles estão perseguindo os adversários utilizando o instrumento judicial para isso. Nessa eleição, a Cristina frisou bem, o advogado está mais importante que o marqueteiro. Isso é uma distorção institucional, é uma distorção civilizatória absurda. Não dá para a gente aceitar isso como algo normal. Nós deveríamos estar aqui discutindo política, o que fazer, um projeto estratégico de nação, uma nova Constituição para esse país, um enxugamento dos códigos legais, o cumprimento efetivo do Código de Processo Penal para conter a impunidade no Brasil. Não estamos discutindo nada de relevante. O respeito, acima de tudo, à Constituição, toda hora sendo desrespeitada, até por quem não deveria, não poderia jamais desrespeitá-la. E a população percebe isso. Então, que momento assustador. Enquanto isso, o fla-flu eleitoral, o fla-flu ideológico, um Brasil se dividindo quando o momento exige que a gente se una para isso aqui crescer. Estamos assistindo a um momento impressionante da economia, em que a economia consegue uma retomada independentemente da questão política. Então, a política precisa se juntar a um movimento que está fazendo a economia crescer para o país prosperar. E a política não está fazendo isso. Então, os cidadãos amanhã, em 7 de setembro, têm a obrigação de sair à rua pacificamente, ordeiramente e cobrar o respeito a uma cadeia da legalidade nesse país, porque não dá mais para tolerar o que está acontecendo. Piperno, eu quero ouvir um pouco da sua avaliação a respeito das manifestações de amanhã. Olha, Paulo, todo mundo tem direito de se manifestar, e é claro que não é uma questão de ser o dia D para o presidente da República. É provavelmente a última grande chance de energizar a sua base em busca de uma reação. Ele está claramente
muito atrás do líder em pesquisas. É uma situação que o preocupa. O presidente está cada vez mais tenso a cada pronunciamento, a cada saída, agressivo, aliás. A gente viu no Rio Grande do Sul no final de semana, voltando a chamar ministros aí de vagabundos e tal. E isso não é uma novidade, mas isso vem se repetindo com frequência cada vez maior. O tom da campanha na televisão vai se tornar mais direto e rigoroso contra, principalmente, o seu maior adversário, né? Isso a gente vai ver aí já nos próximos dias. Então, é claro que é aquela coisa de estar agora, sim, com a sua bala de prata. É a última, talvez a maior, talvez a mais potente, porque tudo que foi feito até aqui não deu certo. Então, é claro que o presidente aposta tudo nesse evento de amanhã. Agora, o problema vai ser o pós-evento. Quer dizer, e se tudo isso não sair de acordo com a expectativa do presidente da República? Qual vai ser, por exemplo, a reação do seu entorno, né, do seu grupo mais próximo, do seu núcleo duro? Como é que o presidente vai reagir? Ele vai reafirmar o discurso de jogar as 4 linhas e reconhecer o vencedor? Ou vai de novo com essa ladainha? Depende da gente ter ou não um processo limpo. E o que seria uma eleição suja? Gostaria muito que o presidente respondesse essa pergunta. Fala, Constantino. Bom, primeira coisa, não existe nada de golpismo além das ações absurdas que vêm da própria justiça ou cleptocracia brasileira disfarçada de justiça. Isso está óbvio para todo mundo, e esse discurso pipérnico da extrema esquerda de falar de um possível golpe para justificar esse verdadeiro golpe já cansou. Nós vamos dar um brado retumbante nas ruas do Brasil amanhã, né? Eu lembro que o próprio Pipero falou, não, vamos ver dia 2 de outubro, ele queria pular, né, o dia 7 de setembro por motivos óbvios. Veja que hoje, no jornal o Globo, né, tem uma colunista, a Miriam Leitão, dizendo que o presidente sequestrou a comemoração do bicentenário da independência. Deixa eu falar uma coisa para a audiência em relação aos nossos queridos comunistas disfarçados de jornalistas. Antes do presidente Bolsonaro, essa turma cantava outro hino, o hino da Internacional Socialista. Em vez do verde e amarelo, que o ex-presidiário Lula, também num ato de incrível cinismo, agora está tentando puxar para si, dizendo que é de todos, aquilo que o presidente sempre disse, o verde e amarelo é de todos, é da pátria, é de todos os patriotas, né? O Lula só queria saber do vermelho, em todas as suas campanhas, em todas as suas manifestações. Hoje mesmo ele parabenizou a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, aquela que vive bajulando o ditador Maduro, a quem Lula também já apoiou várias vezes com vídeo e tudo, vestindo o boné do MST, um grupo que invade propriedade privada produtiva, destrói laboratórios e mata o gado. Então, de novo, né, não dá para disfarçar essa visão comunista, antipatriótica da esquerda radical brasileira. E eles estão irritados que foi o presidente Jair Bolsonaro o que mais fez para despertar esse sentimento patriótico. Então agora eles estão incomodados falando, opa, pera lá, o verde e amarelo é de todo mundo. De vocês nunca foi, vocês nunca quiseram, vocês nunca enalteceram isso. Agora, veja, eu estou me adiantando só um pouquinho para mostrar ainda a linha editorial desse mesmo jornal, né, citado, em relação à sabatina que tivemos aqui. Olha, além do mimimi, da vitimização constante, olha a manchete. Bolsonaro ataca jornalista. Isso diz o jornal que vive atacando de forma desonesta e distorcendo tudo o presidente. É casada com uma pessoa que vota em mim. Isso é ataque desde onde? Então, veja, a turma está perdida, está batendo cabeça, porque não está tolerando o povo que ganhou. Não, foi de novo uma ilação vulgar dele. Ele de novo não tem nada de vulgar nisso. Foi vulgar. Ele ofendeu sim uma pessoa que agiu com altivez e fez uma pergunta que o jornalismo independente você está querendo antecipar esse debate? Então vamos lá. Que pergunta altiva é essa que vira e confunde moeda corrente com dinheiro em espécie em mala? Não tem nada de confusão. No mínimo é de uma ignorância imperdoável. Não tem nada de confusão. E depois tem uma coisa. Por que ele não consegue responder de forma civilizada? Cadê os... Tem cheque disso aí? Onde está o COAF? O COAF já se manifestou? Você vai de novo confundir deliberadamente moeda corrente. Não estou confundindo, não. E, aliás, tem outras matérias sobre isso.
ontem e hoje. E vem, inclusive, um livro aí. E, aliás, a de ontem, inclusive, falava exatamente de cartas assinadas pela ex-mulher dele, falando de compra de imóveis, falando de renda mensal de R$100 ex-mulher dele que casou com outras pessoas. O fato é que ele se incomoda assim com o jornalismo independente. Ele não consegue encarar o jornalismo independente. Ele quer porta-voz. Ele só conversa com chapa branca. Aí que tá o negócio. Quem chama de militante é a turma chapa branca. Porque eu quero que a nossa audiência me aponte um único desses jornalistas que atacam suposta militância que não seja um chapa branca. Vamos lá. Você é imprensa marrom do lulismo. E você é bolsonarista. Você é tão lambibotas e lambibolas que você foi comer o lanchinho dele para não se envenenar. Olha que papel. Olha que papel. O dia que você assumir 10% desse tom seu com o Lula, a gente vem conversar. Mas no dia que você assumir 1% desse tom seu com o presidente de plantão, você inclusive foi lá comer um lanchinho. Você foi lá comer um lanchinho para não se envenenar. Olha só que papel vulgar. Que papel lambibolas e lambibotas. Não consegue entender uma piada. Mas é um negócio muito triste. A esquerda radical sem humor, bajuladora do ladrão. É uma coisa impressionante. Serrão, impressionante. Você fala em bajulador realmente com muita expertise. Vamos lá, Serrão. Vamos retomar o ponto exato da questão. O que está acontecendo nessa campanha é uma interdição do debate. E quem está interditando o debate é exatamente a oposição. Eu gosto de lembrar aqui que o ex-presidente Lula foi convidado a participar de sabatinas aqui na Jovem Pan. E ele não aceitou. No princípio, seus assessores até aceitaram, impuseram regras, vetaram nomes de quem podia entrevistá-lo. Depois mudaram de ideia, então não viriam aqui nem Lula, nem Haddad para o livre debate, para o questionamento livre. E esse mesmo candidato está aí usando seu exército de advogados para perseguir quem não concorda com suas atitudes. Então, isso aí é uma covardia. Isso aí é uma postura de ditador. É inaceitável essa postura de ditador. Eu não me dobro a quem toma esse tipo de atitude. Não tenho medo de ninguém dessa esquerda desmoralizada do Brasil, que foi aí campeã de prática de corrupção, deveria estar punida, mas aqui é o Brasil da impunidade. Então, eles estão querendo usar a juristocracia contra nós. Não vai usar. Por isso estarei na rua amanhã, no 7 de setembro, lutando pela liberdade e lançando a cadeia da legalidade. Cadeia para bandidos, legalidade para todos. É isso. Cris, sua vez. É complicado, né? Porque a gente vê, agora a gente já misturou assuntos aqui, mas a gente vê essa militância da imprensa tratando de forma muito diferente cada um dos candidatos. E aí vou pegar uma outra sabatina que já aconteceu com todos os candidatos para a gente comparar. Quem assistiu as do Jornal Nacional, quem viu a forma como o presidente Bolsonaro foi tratado e o ex-presidente Lula, quem viu a forma como o presidente Bolsonaro foi tratado e o candidato Ciro Gomes, a candidata Simone Tebet, fica de queixo caído. Que jornalistas são esses? Que tipo de pergunta é essa? Por que não fazem as perguntas que nós, povo brasileiro, queríamos fazer? Não perguntam, nunca vi um único jornalista perguntar, nem quando ele era presidente, sobre as propriedades da mãe do Lula, do tio-avô do Lula, do sobrinho-neto, do primo, dos irmãos, dos filhos, do Lulinha, o enriquecimento ilícito do Lulinha, dos outros filhos, nada, silêncio total, muito menos ele sendo candidato, muito menos ele sendo um ex-presidiário que saiu da cadeia numa manobra, foi descondenado por um STF aparelhado por ele e por sua sucessora, que, por sinal, saiu do governo por irresponsabilidade fiscal, não foi corrupção, como tentam fazer. Foi golpe, ela nunca foi corrupta, não tem uma acusação. Bom, aí já é outro questionamento, mas não foi golpe porque ela saiu por irresponsabilidade fiscal. É outro crime que foi cometido ali.
colocou o país na miséria, arruinou com a economia brasileira e é sucessora do ex-presidente corrupto que colocou uma cleptocracia, até me atrapalhei aqui na palavra, no Estado brasileiro, transformou a corrupção como um programa de Estado e não apenas de seu governo, colocou isso para outros, para sucessores seguirem saqueando o país. E não fazem pergunta, não fazem esse tipo de pergunta para esse candidato. Ficam ali passando pano, para usar um termo que eles adoram, né? Esses terminhos cheios de modinha aí para tentar jogar nos outros o que eles mesmos fazem. Então, são negacionistas dos crimes cometidos, são espalhadores de fake news, deturpam, descontextualizam, omitem fatos, aí jogam tudo numa bolada contra o atual presidente e não querem que ele seja um pouco mais duro na resposta. Aí é misógino, é machista, atacou, é mimimi, né? Aí vem toda aquela vitimização e aí todos os parceirinhos da imprensa vendida, da imprensa militante, gritando nas redes sociais. Muito bem, nós perdemos a conexão aqui com o Cris. É um mimimi insuportável. Posso continuar daqui, Paulo? Por favor, Constantino, eu queria passar alguns trechos da sabatina de hoje, se vocês puderem encerrar essa discussão. Só vou encerrar lembrando esse ponto da Cris, né, que esse mimimi é muito cansativo dessa imprensa pitérnica, sabujo, são sabujos de um presidiário, de um ladrão, né? E falam o seguinte: cartada feminista, mulher tem que ser igual ao homem, tem que ser tratamento igual. Aí entra com uma pergunta capciosa, confundindo deliberadamente moeda corrente com dinheiro em espécie para enganar a audiência, recebe uma resposta um pouco mais dura e pronto, vai bancar a vítima junto com toda a militância. Então não estou entendendo, é para tratar igual ou não é para tratar igual? Agora veja, Lauro Jardim, no jornal o Globo, dizendo hoje: campanha de Bolsonaro radicaliza e dirá na TV que Lula é ladrão. Ora, eu vou radicalizar hoje também, quer saber? Cansei. Eu sou um radical, eu sou extrema-direita, o Piperno está certo. O céu é azul e a grama é verde. Fala, Piperno. Você é extrema-direita, mas até um marciano que jamais passou por aqui sabe. A questão não é essa. A questão das críticas abjetas a alguém que age com altivez, isso aí é uma outra história, porque inclusive rompe limites éticos. E é muito bonito. E é muito bonito ir pro Twitter falar, olha, porque, sabe, criticar uma companheira de trabalho para puxar o saco do ídolo, aquele saco que assim que adormece de forma bem radicais, no meio das suas mãos. Então, é aí que está o negócio. Então, a gente tem que combater sim. Até porque aqui não tem medo de perguntar. Aqui não tem medo de perguntar. A gente pergunta para todo mundo. Porque a questão não é ter medo. A questão é que o jornalismo chapa branca, gosta exatamente disso. O Lula topa fazer uma entrevista na Jovem Pan comigo, nem com você ele aceitou. Nem com você ele tentou. Não vai, até porque eu pergunto pra ele. Até porque se ele vier, eu pergunto pra ele. Ele não vem. Eu pergunto pra ele. Eu pergunto pra ele, como aliás perguntei ontem pro Ciro. Agora você não tem a dignidade de fazer uma pergunta incômoda pro seu chefe. Porque você tem que lamber as bolas e as botas. Você é lambe-bolas e lambe-botas. Cuidado com as denúncias caluniosas e difamação, Piperno. Você acha que o presidente não é um ser humano. Meu chefe é o Tutinho, é o mesmo que o teu. A menos que você ganhe dinheiro por fora, porque eu não ganho, não. Nós estamos ao vivo aqui. Pode parar com essa discussão aqui agora.